As ruas estavam decoradas com luzes e enfeites, enquanto o cheiro de pinheiro invadia as lojas e os lares. Júlia, sentada em sua poltrona envelhecida, encarava o vazio do seu apartamento. A solidão das festas era um companheiro conhecido, mas aquela noite carregava um peso diferente. Em suas mãos, um pequeno envelope continha uma mensagem curta, mas transformadora. Mamãe, estou esperando um bebê. Preciso de você. O coração de Júlia oscilava entre medo e esperança. Seria esta a chance de reconstruir o que o tempo destruiu? A noite estava fria, e o vento sibilava contra as janelas da casa de Júlia, uma mulher de 55 anos, acostumada com a solidão de seus dias. A televisão murmurava ao fundo, mas seus olhos estavam fixos na mesa de centro, onde um envelope pálido repousava como um peso impossível de ignorar. Dentro dele, palavras simples haviam despedaçado sua rotina meticulosa. Mamãe, estou esperando um bebê. Preciso de você. 15 anos de silêncio estavam condensados naquela mensagem. A cada releitura, a culpa e o orgulho travavam uma batalha dentro dela. Júlia relembrou o dia em que Ana partiu de casa. Era uma tarde sufocante de verão e os gritos ecoavam pela casa. O motivo da briga parecia insignificante agora, mas as palavras ditas naquela discussão haviam deixado marcas permanentes. Você nunca se importou de verdade comigo, Ana havia gritado, as lágrimas escorrendo pelo rosto jovem e furioso. Júlia, em resposta, replicou com frieza. Quando você for mãe, vai entender. A porta se fechou com força e o silêncio daquele momento ecoava até hoje. Sentada na poltrona desgastada que ocupava todas as noites, Júlia deixou que as lembranças inundassem sua mente. Ana era uma criança cheia de vida, sempre carregando um brilho nos olhos que iluminava qualquer ambiente. Mas a maternidade para Júlia nunca fora fácil. Entre as exigências do trabalho e as dificuldades de criar uma filha sozinha, ela frequentemente deixava que o cansaço tomasse o lugar da paciência. Agora, com o peso dos anos sobre seus ombros, ela se perguntava onde exatamente havia errado. O convite de Ana chegou como um golpe inesperado. Durante anos, Júlia havia construído uma fortaleza emocional ao redor de si mesma, dizendo a todos que não precisava de ninguém, especialmente da filha que a havia abandonado. No entanto, as palavras da carta pareciam derreter essa armadura com uma facilidade assustadora. O que Ana queria com aquele pedido? Seria genuíno ou apenas uma obrigação forçada pelas circunstâncias? Mais do que isso, Júlia se perguntava: estaria ela pronta para abrir essa porta novamente? A chuva começou a bater com mais força na janela, como se quisesse sublinhar a solidão que dominava o lar de Júlia. Com um suspiro pesado, ela se levantou e foi até a estante da sala. Lá, em uma caixa esquecida, estavam guardadas as relíquias do passado. Fotos antigas, cartas de aniversário e desenhos infantis de Ana. Cada imagem era um fragmento de um tempo mais simples, antes que os ressentimentos e o orgulho criassem um abismo entre elas. Ao folhear o álbum, as lágrimas vieram inevitavelmente. A madrugada parecia interminável, mas Júlia sabia que o tempo estava contra ela. O Natal estava há poucos dias e com ele viria o nascimento do bebê de Ana. Cada minuto de hesitação era uma escolha entre o passado e o futuro. Finalmente, após horas de reflexão dolorosa, ela tomou uma decisão. Se Ana precisava dela, ela iria. Não importava o quão difícil fosse encarar os erros do passado, havia algo maior em jogo agora. Uma chance de redenção. Arrumar a mala foi uma tarefa estranhamente simbólica. Júlia escolheu roupas simples, mas cuidadosas, como se cada peça representasse um esforço para reconstruir a ponte entre ela e Ana. Ela hesitou ao colocar um presente embrulhado na mala. Um pequeno cobertor de lã que ela mesma havia tricotado para o bebê. Era sua forma de mostrar a Ana que, mesmo à distância, ela havia pensado na filha e no neto que estava por vir. No trem para a cidade onde Ana morava, Júlia observava as paisagens cinzentas passarem rapidamente pela janela. Cada quilômetro parecia trazer à tona mais memórias. Ela se lembrou de um Natal distante, quando Ana era pequena e ficava acordada até tarde, esperando para abrir os presentes.
Júlia havia trabalhado até tarde naquele dia, chegando exausta. Mas o sorriso de Ana ao desembrulhar um boneco de pano que ela mesma costurara havia apagado todo o cansaço. Onde esse vínculo se perdera? Ao chegar à cidade, o nervosismo tomou conta. Júlia não via Ana há anos, e cada passo em direção à porta da casa parecia um esforço monumental. Quando finalmente tocou a campainha, seus dedos estavam trêmulos. A porta foi aberta por Lucas, o marido de Ana, um homem que Júlia conhecia apenas por fotos antigas enviadas por parentes distantes. Ele a cumprimentou com um sorriso educado, mas havia algo nos olhos dele que sugeria apreensão. Quando Ana apareceu no corredor, o tempo pareceu congelar. Grávida de quase 9 meses, ela parecia diferente e, ao mesmo tempo, exatamente como Júlia se lembrava. Havia uma tensão nos ombros dela, um reflexo de anos de mágoas mal resolvidas. "Você veio mesmo", Ana disse, com um tom que parecia mais uma constatação do que um cumprimento. As palavras eram simples, mas carregavam o peso de tudo o que havia ficado por dizer durante os últimos 15 anos. A tensão no ambiente era palpável enquanto as duas se encaravam. Júlia queria dizer algo que quebrasse o gelo, mas as palavras pareciam presas na garganta. Ana, por sua vez, cruzou os braços, protegendo instintivamente a barriga. Lucas tentou aliviar o momento, oferecendo café e sugerindo que se sentassem. Apesar da tentativa, o silêncio entre mãe e filha era quase ensurdecedor, um lembrete de quão distantes elas haviam se tornado. Naquela noite, sozinha no quarto de hóspedes, Júlia refletiu sobre o que havia começado. Reconstruir o relacionamento com Ana seria uma jornada difícil e dolorosa, mas ela estava disposta a tentar. O som distante da chuva misturava-se aos seus pensamentos, como uma melodia melancólica que embala esperanças tímidas. Talvez, apenas talvez, o Natal trouxesse mais do que o nascimento de um bebê. Talvez fosse também o nascimento de um novo capítulo entre mãe e filha. Júlia acordou com o som de passos no corredor. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas do pequeno quarto de hóspedes, criando um contraste reconfortante com a chuva da noite anterior. Por alguns instantes, ela pensou que estava em casa, mas a memória do dia anterior rapidamente trouxe-a de volta à realidade. Era o dia em que precisaria encarar Ana novamente, e a ideia a deixava inquieta. Passara a noite ensaiando o que dizer, mas nada parecia suficiente. Como iniciar uma conversa com alguém que se tornou um estranho, especialmente quando esse alguém é sua filha? Na cozinha, Lucas preparava café enquanto Ana arrumava a mesa, o ventre arredondado tornando seus movimentos mais lentos e cuidadosos. Júlia parou na entrada, observando a cena antes de se anunciar. Era estranho ver Ana assim, adulta, casada, prestes a ser mãe. Ela ainda a enxergava como a menina que corria pela casa descalça, com o cabelo desgrenhado e os olhos brilhando de curiosidade. Mas agora havia uma barreira invisível entre elas, um muro construído ao longo de anos de silêncio e mágoas. "Bom dia", Júlia disse, finalmente se aproximando. Sua voz soou mais fraca do que ela pretendia, como se as palavras carregassem o peso de anos de ausência. Ana levantou os olhos por um breve momento, antes de murmurar um "bom dia" em resposta. Lucas tentou suavizar o clima, oferecendo café e perguntando como ela havia dormido. Júlia agradeceu, mas não conseguiu evitar o desconforto. A sensação de ser uma intrusa na vida da filha era esmagadora. A conversa no café da manhã foi superficial, marcada por frases curtas e silêncios prolongados. Lucas, mais uma vez, tomou para si a tarefa de manter o ambiente minimamente agradável. Falou sobre o bebê que estava prestes a chegar, sobre os preparativos para o quarto e até sobre o nome que haviam escolhido, mas evitou olhar diretamente para Ana ou Júlia. O nome do bebê seria Samuel, um nome que, segundo Lucas, significava Deus ouviu. Júlia sorriu ao ouvir isso, pensando que talvez aquele bebê fosse, de fato, uma resposta a algo maior. Ana permaneceu calada durante grande parte da refeição, mas Júlia percebeu pequenos gestos que entregavam suas emoções. Os dedos que brincavam com a borda da xícara, o olhar que fugia rapidamente toda vez que as duas faziam contato visual.
Quando Júlia tentou iniciar uma conversa sobre os preparativos para o nascimento, Ana apenas assentiu com a cabeça, murmurando respostas monossilábicas. A barreira entre elas parecia intransponível, e Júlia sentiu o peso do orgulho e da dor se infiltrando mais uma vez. Depois do café, Lucas sugeriu que Ana descansasse um pouco, mas ela recusou, dizendo que tinha coisas a fazer. Júlia ofereceu ajuda, na tentativa de criar uma oportunidade para uma conexão, mas Ana hesitou antes de aceitar. Se quiser, pode dobrar algumas roupinhas no quarto do bebê, disse ela, sem olhar diretamente para a mãe. Júlia assentiu, agarrando-se à pequena chance de fazer algo útil. Talvez aquele simples ato pudesse ser o início de algo. No quarto do bebê, Júlia encontrou uma pilha de roupas recém-lavadas e dobrou cada peça com cuidado. Os pequenos macacões e mantas eram adoráveis, e ela não pôde evitar um sorriso ao imaginar seu neto usando-os. Enquanto trabalhava, sua mente vagava para o passado, para os dias em que dobrava as roupas de Ana, sentindo o mesmo misto de amor e responsabilidade. Era um gesto pequeno, mas carregado de memórias e significados que Ana talvez nunca soubesse. Ana entrou no quarto pouco depois, carregando mais algumas roupas para dobrar. O silêncio entre elas era denso, mas havia algo diferente naquele momento. Júlia aproveitou a oportunidade para tentar uma conversa. "Você está nervosa com o parto?" perguntou, escolhendo as palavras com cuidado. Ana demorou a responder, mas finalmente disse: "Um pouco. É um grande passo, sabe?" Foi a primeira vez desde sua chegada que Ana soou vulnerável, e isso tocou Júlia profundamente. "Eu me lembro de quando você nasceu", disse Júlia com um sorriso melancólico. "Eu também estava nervosa. Achei que não seria capaz de ser uma boa mãe." Ana a olhou rapidamente, surpresa pela confissão. "E você foi, né?" perguntou, a voz carregando um tom de curiosidade genuína, mas também de uma leve provocação. Júlia respirou fundo antes de responder. "Tentei, mas cometi muitos erros. Erros que ainda me assombram." A resposta sincera de Júlia parecia ter quebrado algo no silêncio desconfortável entre elas. Ana suspirou, sentando-se em uma cadeira ao lado do berço. "Eu também cometi erros", admitiu, os olhos fixos em uma pequena manta bordada. "Mas às vezes parece que é mais fácil ficar com raiva do que admitir isso." Júlia sentiu uma pontada de esperança ao ouvir aquelas palavras. Talvez pela primeira vez em muitos anos, houvesse espaço para uma conversa real entre elas. Ainda assim, ela sabia que precisaria pisar com cuidado. O momento foi interrompido por Lucas, que entrou no quarto com um sorriso tímido. Ele trazia uma bandeja com chá e biscoitos, como se soubesse que ambas precisavam de um intervalo emocional. "Vou deixar vocês conversarem um pouco mais", disse ele, saindo discretamente. Júlia ficou grata pelo gesto, percebendo que Lucas parecia entender melhor do que ninguém a fragilidade daquela situação. Ele era, sem dúvida, o mediador que as duas precisavam. Enquanto Ana tomava um gole do chá, Júlia decidiu arriscar mais uma pergunta. "Por que me chamou aqui, Ana?" A pergunta era direta, mas carregada de emoção. Ana hesitou, olhando para o chá como se buscasse coragem no fundo da xícara. "Porque, apesar de tudo, você é minha mãe. E eu não quero que meu filho cresça sem conhecer a avó." Júlia sentiu um nó na garganta, mas conteve as lágrimas. Aquele era um pequeno passo, mas parecia um avanço imenso. O sol da tarde entrava pela janela do quarto do bebê, lançando raios dourados sobre as paredes decoradas com tons suaves de azul e branco. Júlia, sentada em uma cadeira ao lado do berço, segurava nas mãos uma pequena manta bordada que Ana mencionara ter feito à mão. "Está linda", disse ela, sua voz suave e sincera. Ana, que dobrava mais roupas próximas ao armário, ergueu os olhos com um pequeno sorriso, o primeiro gesto verdadeiro de afeto que Júlia via em anos. "Obrigada, foi difícil, mas quis fazer algo especial para ele", respondeu Ana, hesitante, mas genuína. Era um momento frágil, mas Júlia sabia que precisava aproveitá-lo. "Você sempre foi boa com as mãos", disse ela, lembrando-se de como Ana adorava criar coisas quando era criança. "Lembra daqueles desenhos que você fazia na cozinha?"
Você costumava dizer que queria ser artista. Ana deu uma risada breve, um som que aqueceu o coração de Júlia. Eu era terrível, mas você nunca dizia. Sempre me incentivava. Mesmo quando meu cachorro parecia mais uma nuvem. Ambas riram, e pela primeira vez, o peso do passado parecia menor. Conforme o tempo passava, a conversa fluía com mais naturalidade. Ana falou sobre como era trabalhar em casa como editora, enquanto se preparava para a chegada do bebê. Júlia, por sua vez, contou histórias de sua própria experiência como mãe solteira. Era assustador às vezes, sabe? Confessou Júlia com o olhar perdido em uma memória distante. Eu olhava para você dormindo no berço e me perguntava como conseguiria criar você sozinha. Mas então você sorria e tudo parecia valer a pena. Ana ouviu em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Era estranho para ela ouvir a vulnerabilidade de sua mãe, alguém que sempre aparentou ser tão forte e inabalável. Você nunca me disse isso antes, comentou Ana, um tom de tristeza misturado à surpresa. Júlia suspirou, olhando para as mãos que seguravam a manta. Acho que achava que não precisava dizer, que o amor era algo que você simplesmente sabia. Mas agora vejo que as palavras também importam. A conversa foi interrompida por Lucas, que apareceu na porta com 2 xícaras de chá. Vocês duas parecem estar se entendendo, comentou ele com um sorriso caloroso, entregando uma xícara para cada uma. Júlia agradeceu e notou a expressão tranquila no rosto do genro. Ele parecia aliviado por ver a distância entre mãe e filha diminuindo, ainda que aos poucos. Lucas é sempre assim? Perguntou Júlia brincando enquanto ele saía da sala. Ana sorriu. Ele é, sempre tentando manter a paz. Mais tarde, enquanto ambas arrumavam as últimas coisas no quarto do bebê, Júlia viu uma foto emoldurada sobre a cômoda. Era o casamento de Ana e Lucas, um momento importante que Júlia havia perdido. O olhar dela ficou preso na imagem e Ana percebeu. Eu queria que você estivesse lá, disse Ana baixinho, sua voz carregada de uma mágoa que ainda não havia desaparecido completamente. Júlia sentiu o coração apertar, mas respondeu com honestidade. Eu também queria, mas acho que o orgulho falou mais alto do que o amor na época. A confissão abriu um espaço para mais honestidade. Ana sentou-se na beira do berço e olhou para Júlia com um olhar mais vulnerável. Eu fiquei tão magoada, mãe. Por anos pensei que você simplesmente não se importava, que eu não era importante para você. Júlia caminhou até ela, sentando-se ao lado da filha. E eu pensei que você não queria mais saber de mim, que você estava melhor sem mim. As palavras pairaram no ar como uma ponte finalmente construída entre elas. Depois desse momento de sinceridade, o clima entre mãe e filha mudou. Não era uma mudança completa, mas era como se uma parte da barreira invisível entre elas tivesse sido derrubada. Júlia passou a ajudar Ana mais ativamente nos preparativos para o bebê, dobrando roupas, montando móveis e até cozinhando juntas. Cada atividade parecia uma oportunidade para se reconectarem, mesmo que de forma sutil. Lucas frequentemente as observava de longe, satisfeito com o progresso. Uma noite, enquanto estavam na sala assistindo a um filme, Ana segurou a mão da mãe por alguns instantes. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Júlia sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas não disse nada. Apenas apertou levemente a mão da filha, agradecendo em silêncio por aquele momento. Naquele instante, ela percebeu que o amor entre elas ainda existia, mesmo que estivesse enterrado sob anos de dor. A aproximação também trouxe memórias difíceis. Uma manhã, Ana mencionou o pai, algo que não fazia há muito tempo. Eu ainda sinto falta dele, disse ela, enquanto organizava as gavetas do bebê. Júlia ficou em silêncio por um momento antes de responder. Eu também sinto, mas acho que ele ficaria orgulhoso de você, Ana, do que você se tornou. Ana sorriu tristemente, agradecida pelas palavras, mas ainda carregando o peso da ausência paterna. O ponto de virada veio quando Júlia sugeriu tirar uma foto juntas. Era algo simples, mas para Ana, parecia um passo significativo. Uma foto para o bebê saber que estávamos juntas esperando por ele, explicou Júlia, segurando a câmera. Ana relutou por um momento, mas acabou aceitando.
Quando a foto foi tirada, Júlia olhou para a imagem e sentiu uma pequena onda de esperança. Ali estavam mãe e filha, lado a lado, tentando reconstruir algo que o tempo havia destruído. Naquela noite, enquanto arrumavam a sala para o Natal, Ana olhou para a mãe e disse algo que Júlia jamais esperaria ouvir. Obrigada por ter vindo, mãe. Eu sei que não foi fácil. Júlia, emocionada, sorriu e respondeu com suavidade. Obrigada por me chamar. Eu precisava disso tanto quanto você. As luzes da árvore de Natal brilhavam ao fundo e, naquele momento, Júlia sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, havia esperança de um recomeço verdadeiro. A manhã seguinte trouxe um silêncio quase meditativo à casa de Ana. Júlia, sentada na varanda com uma xícara de café, observava o céu cinzento enquanto pensava no dia anterior. Havia algo de reconfortante na maneira como ela e Ana haviam começado a se reconectar, mas também sentia que aquilo era apenas a superfície. Para que a reconciliação fosse verdadeira, elas precisariam mergulhar nas profundezas de tudo o que havia ficado por dizer. E isso a assustava mais do que qualquer coisa. Ana apareceu pouco depois, segurando uma manta sobre os ombros. A gravidez dava à filha uma aura de serenidade que Júlia não lembrava de ter notado antes. Sentando-se ao lado da mãe, Ana começou a falar, sua voz carregada de uma emoção contida. Sabe, eu não esperava que você viesse, disse ela, olhando para o horizonte. Júlia hesitou antes de responder, escolhendo as palavras com cuidado. Eu também não esperava que você me chamasse, mas estou feliz por estar aqui. A conversa rapidamente tomou um rumo mais sério. Ana mencionou a última grande briga entre elas, o ponto de ruptura que havia as separado. Naquele dia eu me senti tão sozinha, confessou Ana, sua voz trêmula. Eu estava tentando te dizer o quanto eu precisava de você, mas parecia que você não me ouvia. Júlia sentiu o coração apertar, e eu achava que você estava apenas sendo ingrata. Eu estava tão cansada, Ana, tão perdida. Achei que estava fazendo o melhor, mas percebo agora que meu melhor não foi suficiente. A confissão de Júlia abriu uma ferida antiga, mas necessária. Ana enxugou uma lágrima silenciosa antes de continuar. Eu passei muito tempo pensando que você não se importava comigo. Quando fui embora, eu queria que você sentisse a minha falta, mas parecia que você simplesmente seguiu em frente. Júlia balançou a cabeça, sentindo o peso da culpa. Eu senti sua falta todos os dias. Mas em vez de ir atrás de você, eu me escondi no meu orgulho. Achei que era tarde demais. A intensidade da conversa parecia consumir o ar ao redor delas, mas nem Ana nem Júlia recuaram. Elas precisavam desse confronto. Ana falou sobre as vezes em que sentiu vontade de ligar para a mãe, mas desistiu por medo de ser rejeitada. Júlia, por sua vez, revelou que guardava todas as fotos de Ana em uma caixa especial e que nunca deixou de se perguntar como a filha estava. Era um diálogo doloroso, mas ao mesmo tempo libertador. Enquanto a manhã avançava, as duas decidiram continuar a conversa no interior da casa. Sentadas na sala, com uma xícara de chá em mãos, Ana perguntou algo que estava em sua mente há anos. Você se arrepende, mãe, de como as coisas aconteceram? Júlia olhou para a filha com sinceridade. Todos os dias. Eu me arrependo de não ter sido mais paciente, mais presente. Mas também sei que não posso mudar o passado. Só posso tentar ser melhor agora. A conversa começou a tocar em outros pontos do passado, como a ausência do pai de Ana, que havia falecido quando ela ainda era adolescente. Ana revelou o quanto havia sentido falta de uma figura paterna e como muitas vezes se ressentia por Júlia parecer tão forte e impenetrável. Você nunca chorava na minha frente, mãe. Era como se nada te afetasse. Isso me fazia sentir que eu era fraca por sentir tanto. Júlia engoliu em seco, percebendo que sua tentativa de ser um pilar para a filha havia tido o efeito oposto. Eu chorei, Ana, disse Júlia com a voz embargada. Mas eu fazia isso sozinha no meu quarto porque achava que você precisava de alguém forte ao seu lado. Eu estava errada. Deveria ter mostrado que também sentia dor, que também precisava de você. Ana olhou para a mãe, surpresa pela honestidade. A barreira entre elas parecia estar se desintegrando a cada palavra, deixando espaço para algo mais verdadeiro e humano.
As lágrimas vieram naturalmente, mas não foram lágrimas amargas. Eram um alívio, como se ambas estivessem finalmente soltando um peso que carregavam há anos. Lucas entrou na sala por um momento, preocupado ao ver as duas chorando. Mas Ana o tranquilizou com um gesto de mão. "Estamos bem", disse ela, pela primeira vez com um tom de convicção. Lucas sorriu, compreendendo que aquele momento era necessário. Mais tarde, enquanto preparavam o almoço juntas, Ana e Júlia continuaram a trocar histórias e memórias. Ana falou sobre os anos difíceis após sair de casa, sobre como teve que aprender a se virar sozinha. Júlia, por outro lado, revelou o quanto se sentiu inútil ao perceber que não fazia mais parte da vida da filha. "Eu queria te ligar tantas vezes, mas sempre pensava que você não me atenderia", disse Júlia, cortando vegetais com mãos trêmulas. Ana apenas assentiu, entendendo agora que ambas haviam sido vítimas de seus próprios medos. O ponto culminante do dia veio quando Ana mostrou à mãe um diário que havia escrito durante os anos de separação. Era uma coleção de pensamentos, desabafos e, ocasionalmente, cartas não enviadas. Júlia leu algumas páginas com os olhos marejados, vendo como Ana havia sofrido, mas também crescido durante aquele tempo. "Você sempre foi mais forte do que eu imaginava", disse Júlia, fechando o diário com cuidado. Ana sorriu, tocada pela declaração. A noite caiu, e as luzes da árvore de Natal iluminavam suavemente a sala. Júlia e Ana se sentaram juntas no sofá, um silêncio confortável entre elas. "Ainda temos muito para resolver", disse Ana, quebrando o silêncio. Júlia concordou. "Sim, mas acho que estamos no caminho certo." Enquanto olhavam para as luzes piscando, ambas sentiram que algo havia mudado. O passado ainda doía, mas já não era um fardo insuportável. Era apenas uma parte da história, e elas estavam prontas para escrever o próximo capítulo juntas. A madrugada estava silenciosa, e o céu coberto por estrelas parecia em paz. Júlia dormia no quarto de hóspedes quando foi despertada pelo som apressado de passos no corredor. Uma batida na porta acompanhada da voz de Lucas quebrou a serenidade da noite. "Júlia, precisamos ir." Ana começou a sentir as contrações. O coração de Júlia acelerou. Aquele era o momento. Ela sabia que não seria apenas o nascimento do neto, mas também o teste final para tudo o que havia sido reconstruído entre ela e Ana. Júlia se vestiu às pressas e encontrou Lucas e Ana na entrada da casa. Ana estava curvada, segurando a barriga com uma mão, enquanto Lucas a apoiava com a outra. Seus olhos encontraram os de Júlia, e por um momento, o medo e a vulnerabilidade em seu olhar fizeram Júlia esquecer todos os anos de distância. Ela se aproximou instintivamente, segurando a mão da filha. "Vai ficar tudo bem, querida. Eu estou aqui." Ana apertou a mão da mãe com força, um gesto que dizia mais do que palavras poderiam. No carro, o ambiente estava carregado de tensão e expectativa. As ruas estavam quase desertas, iluminadas apenas pelas luzes natalinas que piscavam nos postes e nas vitrines das lojas. Júlia sentou-se no banco de trás com Ana, segurando sua mão durante as contrações. Enquanto o carro deslizava pela estrada, Júlia lembrava-se do momento em que deu à luz Ana. Ela sabia o quanto aquele processo era assustador, mas também sabia que era um momento de força e transformação. "Você é forte, Ana, sempre foi", disse ela, acariciando o cabelo da filha. Quando chegaram ao hospital, Ana foi levada às pressas para a sala de parto. Lucas ficou ao lado da esposa, mas antes de entrar virou-se para Júlia e disse: "Ela quer que você fique também." Júlia ficou paralisada por um momento. Era algo que ela nunca esperaria ouvir, mas não havia tempo para hesitações. Ela assentiu, sentindo o coração se encher de uma mistura de medo e gratidão. Entrando na sala, colocou uma touca e um avental, pronta para apoiar a filha em um dos momentos mais importantes de sua vida. As horas que se seguiram foram uma mistura de tensão, dor e esperança. Júlia segurava a mão de Ana, enquanto Lucas permanecia ao lado dela, oferecendo palavras de encorajamento. Ana chorava entre as contrações, mas também sorria nervosamente, ansiosa para conhecer o bebê. Júlia, vendo a força da filha, sentiu um orgulho imenso. Pela primeira vez, ela percebeu o quanto Ana havia crescido,
se transformado em uma mulher forte e resiliente, apesar de tudo. No auge do trabalho de parto, Ana começou a entrar em pânico, suas forças parecendo abandonar seu corpo. "Eu não consigo, mãe", gritou ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Júlia se inclinou, segurando o rosto da filha entre as mãos. "Olhe para mim, Ana. Você consegue sim, você já superou coisas tão difíceis. Estamos aqui com você. Você não está sozinha." A intensidade do momento trouxe lágrimas aos olhos de Lucas, que apertou ainda mais a mão da esposa. Ana respirou fundo, encontrando forças na presença dos dois. O grito final veio como um eco de alívio e emoção. Quando o som do choro do bebê encheu a sala, Júlia sentiu como se o tempo tivesse parado. O médico anunciou: "É um menino!" E o pequeno corpo foi colocado no peito de Ana. As lágrimas escorreram livremente pelo rosto de todos. Ana olhou para o bebê com uma expressão de amor puro, e então seus olhos encontraram os da mãe. "Obrigada por estar aqui", disse ela, a voz embargada. Júlia apenas sorriu, incapaz de falar, enquanto acariciava a cabeça do neto. Após alguns momentos, o bebê foi levado para ser limpo e examinado, e Ana foi acomodada em uma cama mais confortável. Lucas ficou ao lado dela, segurando sua mão enquanto Júlia olhava para a cena com um sorriso sereno. Era como se todos os anos de dor e mágoas tivessem sido apagados por aquele pequeno milagre. Quando a enfermeira trouxe o bebê de volta, Ana o entregou nos braços da mãe. "Conheça o seu neto, mãe." Júlia segurou o bebê com cuidado, como se ele fosse a coisa mais preciosa do mundo. O peso do bebê em seus braços trouxe uma onda de emoções que Júlia não sabia ser capaz de sentir novamente. "Bem-vindo ao mundo, pequeno Samuel", sussurrou ela, suas lágrimas caindo sobre o rostinho do neto. Naquele momento, ela sentiu que algo havia se transformado dentro dela. Samuel era mais do que um novo membro da família, ele era um símbolo de reconciliação, de um amor que havia resistido ao tempo e às dificuldades. De volta ao quarto, Ana dormia profundamente, exausta após o parto. Júlia e Lucas ficaram em silêncio, observando o bebê no berço ao lado. Lucas quebrou o silêncio com um sorriso. "Ela precisava de você mais do que admitia, sabe? Acho que isso era algo que só você poderia fazer por ela." Júlia assentiu, compreendendo o peso das palavras de Lucas. "Eu também precisava dela", respondeu ela com a voz baixa, mas firme. "Mais do que eu mesma sabia." O amanhecer do dia de Natal trouxe uma sensação de paz à pequena família. Hannah acordou e viu Júlia segurando Samuel novamente, embalando-o com ternura. "Você parece ter prática", brincou Ana, sorrindo. Júlia riu baixinho, entregando o bebê à filha. "É como andar de bicicleta", respondeu ela. Enquanto Ana segurava o filho, Júlia tocou suavemente o ombro da filha. "Estou muito orgulhosa de você, Ana, e muito grata por me deixar fazer parte disso." O dia terminou com todos reunidos em casa, com uma árvore de Natal iluminada ao fundo. Júlia, Ana, Lucas e o pequeno Samuel formavam um quadro perfeito de amor e esperança. As mágoas do passado não haviam desaparecido completamente, mas pareciam pequenas diante do que estavam construindo juntos. Enquanto olhava para a filha e o neto, Júlia percebeu que o verdadeiro espírito do Natal não estava nas luzes ou nos presentes, mas na capacidade de perdoar, de recomeçar e de se abrir para o amor novamente. Os dias após o nascimento de Samuel foram repletos de momentos ternos e transformadores. Júlia permanecia ao lado de Ana, ajudando com o bebê e cuidando de pequenos detalhes para que a filha pudesse descansar. Lucas, mesmo sendo um pai presente e carinhoso, parecia aliviado por ter Júlia por perto. Pela primeira vez em muitos anos, Júlia sentia-se necessária novamente, parte de algo maior. Ela era avó agora, mas acima de tudo voltava a ser mãe de Ana de uma forma que acreditava ter perdido para sempre. Samuel trouxe luz à casa. Cada movimento ou som que ele fazia era recebido com olhares encantados e risos suaves. Hannah, ainda cansada do parto, observava com admiração enquanto Júlia embalava o neto para dormir. "Você faz isso tão naturalmente, mãe", comentou Ana uma noite, enquanto se ajeitava no sofá. Júlia sorriu, olhando para o rostinho sereno de Samuel. "É engraçado como certas coisas nunca mudam.
É como se eu estivesse segurando você novamente. Ana, tocada pelas palavras, permaneceu em silêncio, mas seus olhos estavam cheios de emoção. Durante uma tarde tranquila, Ana e Júlia decidiram organizar o álbum de fotos da família. Era um convite inesperado de Ana, que queria incluir as fotos recentes de Samuel. Enquanto folheavam páginas antigas, as memórias começaram a fluir. Eu lembro desse dia, disse Ana, apontando para uma foto dela pequena segurando uma bola na praia. Você me deixou correr até o mar, mesmo sabendo que eu ia me molhar inteira. Júlia riu, lembrando-se do episódio. Você tinha uma determinação que ninguém podia parar. As fotos abriram espaço para conversas mais profundas sobre o passado. Ana perguntou sobre os anos que Júlia passou sozinha após a separação. Foi difícil? Perguntou ela, sua voz carregada de curiosidade genuína. Júlia assentiu, seu olhar distante. Foi, mas eu me acostumei com a solidão. Só nunca pensei que sentiria tanto a sua falta. Ana tocou a mão da mãe suavemente. Eu também senti sua falta, mesmo quando não queria admitir. As palavras foram um bálsamo, um alívio para ambas. Aos poucos, Júlia começou a recuperar um senso de pertencimento na casa de Ana. Ela ajudava com as tarefas domésticas, preparava refeições e até arrumava o quarto de Samuel enquanto Ana descansava. Um dia, ao perceber o cheiro de sopa caseira vindo da cozinha, Ana sorriu. Era o prato preferido dela na infância, algo que Júlia fazia sempre que Ana estava doente. Ainda sabe cozinhar como antes, brincou Ana. Júlia do fogão respondeu com um sorriso. Certas coisas a gente nunca esquece. Lucas também desempenhava um papel importante na nova dinâmica familiar. Ele frequentemente fazia questão de elogiar a presença de Júlia. Você trouxe mais do que ajuda, trouxe paz para a Ana, disse ele em um momento em que estavam sozinhos. Júlia ficou emocionada com o comentário, percebendo que, mesmo sem palavras, Lucas tinha sido um elo crucial para que Ana a aceitasse de volta. Ele era, de fato, o homem certo para a filha. Uma noite, enquanto assistiam a um filme juntos, Ana começou a falar sobre seus medos em relação à maternidade. E se eu falhar como mãe? Perguntou ela, a voz carregada de incertezas. Júlia olhou para ela com ternura e respondeu: Todos nós cometemos erros, Ana, mas ser mãe é aprender com eles e seguir em frente. E pelo que vi até agora, você é uma mãe incrível. As palavras foram reconfortantes e Ana percebeu que, pela primeira vez, via a mãe como uma aliada e não como uma figura distante. As conversas entre mãe e filha tornaram-se mais frequentes e íntimas. Ana começou a compartilhar detalhes sobre sua vida que nunca havia mencionado antes, como os desafios que enfrentou ao construir uma carreira e os momentos em que quase ligou para a mãe, mas não teve coragem. Júlia também se abriu, falando sobre como passou anos se culpando pelo distanciamento e como o nascimento de Samuel parecia um milagre em sua vida. Ele nos deu uma segunda chance, disse Júlia, olhando para o neto que dormia tranquilamente. As semanas passaram e a relação entre Ana e Júlia floresceu. Certo dia, Ana sugeriu algo que surpreendeu a mãe. Gostaria que você morasse mais perto de nós, disse ela. Lucas e eu estávamos pensando em como seria bom para Samuel crescer perto da avó. Júlia ficou emocionada com o convite, mas também apreensiva. Você tem certeza? Não quero ser um peso para vocês. Ana sorriu, segurando a mão da mãe. Você nunca foi um peso, mãe. Você é parte da nossa família. Na véspera do dia de Ano Novo, Júlia preparou um jantar especial para Ana, Lucas e alguns amigos próximos do casal. Enquanto a casa estava cheia de risadas e conversas animadas, Júlia sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Era como se ela tivesse reencontrado seu lugar no mundo. Quando o relógio marcou a meia-noite, Ana a abraçou com força. Obrigada por estar aqui, mãe. Eu não poderia fazer isso sem você. Júlia retribuiu o abraço, segurando as lágrimas. Eu também não poderia. No dia seguinte, enquanto Ana embalava Samuel no colo, ela começou a cantar uma canção de ninar que Júlia costumava cantar para ela. Júlia parou no meio do caminho, ouvindo a melodia e sentindo uma onda de nostalgia.
Eu pensei que você tinha esquecido essa música, comentou Júlia com um sorriso emocionado. Hannah olhou para a mãe e respondeu: certas coisas a gente nunca esquece, não é? A frase fez ambas rirem e, ao mesmo tempo, sentirem o peso da verdade nela. O vínculo entre mãe e filha estava mais forte do que nunca. Júlia percebeu que o passado não precisava ser esquecido, mas sim aceito como parte do que as havia tornado quem eram. Enquanto embalava Samuel uma última vez antes de retornar para casa, Júlia olhou para a filha e disse: obrigada por me dar essa segunda chance, Ana. Ana sorriu com lágrimas nos olhos. Foi você quem me ensinou que sempre há tempo para recomeçar. O início do ano trouxe uma calmaria doce para a vida de Júlia e Ana. A relação que havia sido reconstruída com tanto cuidado agora parecia mais forte do que nunca. Júlia retornou para sua casa algumas semanas após o nascimento de Samuel, mas com a promessa de visitar regularmente. Cada despedida era acompanhada de um abraço caloroso e a certeza de que elas nunca mais deixariam que a distância ou o orgulho as separassem novamente. Para Júlia, cada visita era uma oportunidade de reafirmar o laço que o tempo quase destruíra. De volta à sua rotina, Júlia encontrou conforto em novos hábitos. Passou a escrever cartas para Ana, algo que não fazia desde que a filha era pequena. Nessas cartas, ela expressava coisas que às vezes não conseguia dizer em voz alta, como sua admiração pela força de Ana ou a gratidão por tê-la de volta em sua vida. Ana, por sua vez, lia as cartas com cuidado, muitas vezes chorando ao reconhecer o amor que sempre esteve ali, mesmo quando parecia distante. O pequeno Samuel tornou-se o centro de tudo. Ana frequentemente enviava fotos e vídeos do bebê, mostrando cada pequena conquista. O primeiro sorriso, os movimentos desajeitados das mãozinhas tentando agarrar brinquedos. Júlia respondia com mensagens emocionadas e, sempre que possível, fazia questão de estar presente para compartilhar esses momentos. Ele está crescendo rápido demais, dizia ela em uma das visitas, segurando Samuel no colo. Ana apenas sorria, sabendo que sua mãe estava finalmente onde deveria estar. No primeiro Natal, após o nascimento de Samuel, Ana e Lucas decidiram que a celebração seria na casa de Júlia. Foi uma decisão que trouxe lágrimas de alegria para ela. A casa, que havia sido tão silenciosa por tantos anos, estava agora cheia de risadas, música e o som encantador do bebê. Júlia decorou cada canto com enfeites natalinos, preparando-se para a chegada da filha, do genro e do neto, como se fosse o dia mais especial de sua vida. A reunião foi um sucesso. Enquanto Ana e Lucas ajudavam a preparar o jantar, Júlia colocou Samuel para dormir no antigo quarto de Ana, agora transformado em um espaço acolhedor para o neto. Olhando para o bebê, ela sussurrou: você trouxe sua mãe de volta para mim. Obrigada por isso, meu pequeno milagre. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Júlia enquanto ela acariciava o rostinho sereno de Samuel. Era um momento de pura gratidão. Durante o jantar, as conversas fluíram com leveza. Júlia sentiu-se completamente parte daquela nova família, algo que parecia impossível alguns meses antes. Lucas fez um brinde emocionante, agradecendo pela presença de Júlia em suas vidas e destacando o quanto ela havia se tornado uma peça fundamental na família. Ana completou o brinde com uma declaração que deixou todos emocionados. Eu não estaria aqui hoje se não fosse por você, mãe. Obrigada por nunca desistir de nós. Após o jantar, enquanto as luzes da árvore de Natal brilhavam na sala, Júlia trouxe um presente especial para Ana. Era um álbum de fotos atualizado, com imagens antigas e novas, simbolizando o ciclo que haviam completado juntas. Ana abriu o presente com lágrimas nos olhos, tocando cada página com carinho. Eu nunca imaginei que chegaríamos aqui, mãe, mas estou tão feliz que conseguimos. Júlia sorriu, segurando a mão da filha. Eu também, querida. Você foi meu maior presente. A noite terminou com Júlia e Ana sentadas juntas no sofá, observando Samuel dormir tranquilamente no berço. Hannah, encostada no ombro da mãe, quebrou o silêncio com uma pergunta inesperada. Você acha que o papai ficaria orgulhoso? Júlia sorriu, acariciando o cabelo da filha. Tenho certeza que sim. Ele sempre soube o quanto você era especial,
E agora ele estaria ainda mais orgulhoso por ver a mulher incrível que você se tornou. O som suave de um sino de vento na varanda trouxe uma paz inexplicável àquela noite. Júlia percebeu como a reconciliação havia transformado não apenas o relacionamento delas, mas também a forma como ela enxergava a vida. O passado ainda estava ali, com todas as suas dores e aprendizados, mas já não pesava tanto. O perdão havia criado um espaço para o amor florescer novamente, e isso era o que realmente importava. Meses depois, Júlia decidiu se mudar para uma casa menor, mais próxima de Ana. A mudança representava mais do que praticidade. Era um compromisso com o futuro que estavam construindo juntas. Ana e Lucas ajudaram com a mudança, e Samuel, já mais ativo, explorava o novo ambiente com curiosidade. Para Júlia, cada risada do neto era uma confirmação de que ela estava exatamente onde deveria estar. Em uma tarde ensolarada, Ana e Júlia caminharam juntas em um parque próximo, enquanto Samuel dormia em seu carrinho. "Sabe, mãe, eu costumava achar que o tempo tinha nos roubado algo que nunca recuperaríamos", disse Ana, segurando o braço da mãe. Júlia parou por um momento, olhando para a filha. "E eu achava que era tarde demais para tentar. Mas Samuel nos mostrou que sempre há uma chance para recomeçar. Você me deu mais do que uma segunda chance, Ana. Você me deu minha família de volta." A história de Ana e Júlia terminou como um ciclo completo de amor, perdão e renovação. Júlia voltou a escrever em seu diário, algo que não fazia há anos. Em uma de suas últimas entradas, ela escreveu: "O tempo pode separar, mas o amor sempre encontra um caminho de volta. Ana e eu somos prova disso. E agora, com Samuel, temos a chance de criar algo ainda mais forte, algo que o tempo jamais poderá roubar." Sob as luzes de Natal daquela noite, mãe e filha, unidas pela força do perdão, olharam para o futuro com esperança, sabendo que o amor sempre seria sua maior conquista.